Amigos e irmãos, saúde e paz a todos nós. Estamos hoje nos encontrando para conversarmos sobre mais um capítulo do livro Nosso Lar. Hoje o capítulo 32, que traz por título Notícias de Veneranda. Convidando a todos, obviamente, para conhecerem o livro, lerem o livro, o capítulo, especialmente este capítulo 32 que tratamos agora. Interajam conosco nas nossas redes sociais e nos deem a resposta de vocês. As suas observações são sempre muito valiosas para todos nós. O título do capítulo nos apresenta um novo personagem dentro do cenário do Nosso Lar. A ministra veneranda, a senhora veneranda ou veneranda, como alguns a chamam, é um dos grandes espíritos, um dos grandes luminares que naquela época, não é, era uma das dirigentes, uma das ministras do Ministério da Regeneração do Nosso Lar. Nós nos encontramos no final do capítulo 31, onde Narciso e André Luiz têm aquele evento com aquela senhora que é o vampiro, e agora, depois de ela ir embora, eles voltam, retornam para dentro das câmaras de retificação. Narcisa conta para André que além daquele verde, além daquele cenário, daquela jardinagem, daqueles campos bonitos em que ele vê, aquele ambiente externo traz outros objetivos. E André, curioso para saber, começam ali a conversa, e Narcisa conta para ele que a ministra veneranda, em algum tempo atrás, há aproximadamente 40 anos da data em que o livro foi escrito para trás, ela teve uma ideia de fazer dos ambientes externos campos verdes, salões naturais, onde pudessem ser motivos de educação, de meditação, de apresentações teatrais e outros fatores. E aí Narcisa traz para André uma frase que nós gostaríamos de ler para não perdermos a veracidade do fato, digamos assim. Pedimos aos nossos irmãos que nos acompanhem. Diz assim ela para nós: trata-se dos salões verdes para serviços de educação. Entre as grandes fileiras de árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para os ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna vir até nós. Narcisa conta para nós que a ideia da ministra foi tão bem aceita e houve tanta reciprocidade da colônia espiritual de seus moradores com o fato que outros ministérios adentraram ao projeto, compraram a ideia. Então, Ministério da Comunicação, da Regeneração, vários outros começaram a interagir com a ministra veneranda para, dentro das suas áreas de ação, poderem fazer trabalhos similares. E ela conta que, inclusive, o Ministério da União Divina, que é o mais qualificado dentro da colônia Nosso Lar, a convidou para também ela fazer trabalhos similares dentro do Bosque das Águas, que é um ambiente direcionado ou que é direcionado pela União Divina. A gente percebe que houve um engajamento, que houve um propósito em comum e que houve um grande benefício para toda a colônia espiritual. Porém, esse benefício foi uma ideia da irmã veneranda, mas não foi uma ação única dela. E aí ela nos traz um exemplo de um espírito realmente que pensa de uma maneira diferente da nossa. Ela não usa dos benefícios da ideia, ela não exige a patente do fato, ela não se vincula ou ela não restringe aquela criação, aquela ideia a apenas a sua personalidade. Ela traz aquilo para a colônia espiritual e comunga do trabalho com a colônia espiritual. Meus amigos, dois aspectos fundamentais nesse capítulo. Primeiro aspecto, o trabalho coletivo. As ideias podem ter uma origem, como todas elas têm uma origem em uma ou mais pessoas, mas quando o trabalho é feito coletivamente, o resultado do trabalho também é distribuído coletivamente. E quais são os resultados do trabalho?
a amizade, o ganho da experiência, o avanço moral, os benefícios de beleza, de excelsitude que todos nós participamos com a realização de um trabalho. Um trabalho feito por uma pessoa, ele tem um resultado. Mesmo trabalho realizado por muitas pessoas, o resultado final dele é imensamente maior. Não é isso? O segundo aspecto que nós gostaríamos de salientar é que a imagem da irmã veneranda representa para a colônia espiritual vamos chamar assim, um luminar para todos os trabalhadores daquela colônia. Narcisa conta para André que, em certo momento, alguns anos atrás, as colônias espirituais congêneres, os mundos espirituais próximos de nosso lar, organizaram, junto obviamente com o próprio nosso lar, organizaram uma grande festividade, onde Irmã Veneranda seria homenageada. Por que homenageada? Ela estava completando 1 milhão de horas de trabalho dedicados à colônia. 1 milhão de horas de trabalhos dedicados à colônia. A ministra tinha alguma coisa, naquela época, perto de 200 anos dentro da colônia espiritual Nosso Lar. Ela disse que, obviamente, se emocionou, ela respeita a manifestação de todas as pessoas, mas ela, recebendo aquele prêmio, ela preferia dedicar aquele prêmio à coletividade dos habitantes de Nosso Lar. Ela gentilmente e educadamente, ela recusa a lisonja, ela recusa o prêmio, ela recusa a exaltação do seu nome em benefício da colônia espiritual. E aí Narcisa ainda eleva Veneranda a um outro patamar quando diz que, dentro da colônia espiritual, além do governador, apenas ela teria tido em algum momento para trás a oportunidade de ter estado perto de Jesus de alguma forma, ela não descreve como. Aliás, a própria ministra Veneranda evita falar do assunto e nunca descreveu o que foi ou como foi este encontro. Nos traz um exemplo de um espírito superior que tem uma percepção do trabalho, da realização coletiva, muito, muito além dos seus interesses pessoais. Quantos de nós desejamos que nossos nomes cheguem antes dos nossos trabalhos? Quantos de nós desejamos que nossa palavra, nossa voz, nossa afeição caminhe na frente de nossas realizações? A ministra Veneranda nos mostra que o trabalho coletivo tem que ter um peso muito mais importante, muito mais saliente do que o simples nome ou a simples imagem de uma pessoa. Nós precisamos mudar o nosso diapasão, mudar a maneira de raciocinar, entender que somos, sim, disseminadores de valores educativos no planeta, mas somos disseminadores de educação em nome do Pai. Todos os trabalhos que se vinculam ao planeta são referenciados, são organizados pelo Pai, Pai de amor e de misericórdia. Nós somos aqui na Terra repetidores do bem, que nasce e tem origem no Pai. Não é isso? Desejamos que possamos raciocinar sobre isso. Façamos o melhor possível, façamos o máximo que esteja sobre nossas capacidades. Jesus nos fala: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Lógico que nós não somos ainda, mas somos espíritos bons em potencialidade. Vamos realizar o bem e deixar o resultado desse bem, o resultado do trabalho realizado, para ser avaliado por Deus. Não é? Exemplo maravilhoso, fantástico, que Irmã Veneranda nos deixa. Irmãos, amigos, desejos de paz e luz, continuemos estudando todos juntos. Sigamos à frente.